outra questão dos sinais. Então você olha alguns sinais e pensa assim, meu filho tem esse e esse sinal, mas ele não tem os outros. Será que ele é mesmo autista? Você fica naquela dúvida, né? É como se o seu filho precisasse apresentar todos os sinais de autismo para você dar o passo de ir atrás e buscar por um diagnóstico. Não precisa ter todos os sinais que se fala na internet para ele ser autista ou não. O principal ponto que você tem que olhar é a sua dificuldade, o seu déficit na comunicação e interação. Mas Sara, o meu filho fala pelos cotovelos, ele é inteligente, até inglês ele está aprendendo, ele sabe todas as cores, ele já está aprendendo as letras, meu filho é muito inteligente, ele fala muito bem. Ok, muito bom. Tem autistas que não têm déficit na fala, não tem atraso na fala, mas na comunicação, sim. Sabe como? Eles podem ter uma crise nervosa simplesmente porque você falou algo e ele não entendeu o significado de uma palavra. Aquilo deixou ele tão estressado, tão nervoso, tão irritado que ele teve uma crise nervosa. E você fala, mas o que eu falei? Eu não falei nada demais, eu não fiz nada. Por quê? Aí, o que as mães dizem? Olha, o meu filho teve uma crise nervosa, começou a chorar, bater a cabeça, gritar, mas eu não sabia, não sei por quê, do nada. Não foi do nada. Alguma coisa causou. Agora, se você não tem o diagnóstico, porque o seu filho não tem atraso na fala, ele conversa bastante, ele é muito inteligente, ele já sabe inglês, ele já sabe as cores, ele sabe isso e aquilo, você não foi atrás, não tem o diagnóstico. Como que você vai desenvolver ele? Se torna o quê? Quais os carimbos que o seu filho vai levar? Na escola, da sociedade, das pessoas, quais são os carimbos que o seu filho vai levar? É desobediente, é teimoso, essa mãe não sabe da educação, essa mãe tá perdida quando esse filho crescer. Vai ver só. Não obedece, é uma criança difícil de lidar, é isso que você vai ficar ouvindo o tempo todo e o seu filho, ele vai piorando. Não é com o tempo isso melhora, não melhora. Ele vai piorando, porque cada vez ele se sente menos compreendido como um autista. E cada vez mais as pessoas vão cobrar dele, vão exigir dele comportamentos de uma criança neurotípica. Porque ele não tem diagnóstico. Por isso, você, mãe, precisa aprender como entrar no mundo imaginário do seu filho. Porque todo autista vive o seu próprio mundo imaginário. E conhecer quais são os interesses dele, que ele está focado no momento. Por que das suas estereotipias, o porquê das suas teimosias, da sua agitação, para você poder compreender melhor o seu filho e então ajudá-lo a se desenvolver. E só assim ele vai poder ser calmo, vai poder ser tranquilo, ser independente, sem medicação, de uma forma natural. Então, é importante você não falhar nesse sentido, né? Não procrastinar, não deixar para depois e não se contentar com o diagnóstico do primeiro. Como, por exemplo, outra aluna minha, a Rosiane, ela já percebeu pelos comportamentos, a Emily super inteligente, falava, né, sem problemas, mas o comportamento, e ela pensou, eu sei, a Emily muito provavelmente seja autista. E ele já tinha ido numa neurologista que disse, não, a sua filha muito provavelmente não é autista. Passou uma medicação para nervoso, porque ela ficava muito brava, muito nervosa, muito irritada quando não se sentia compreendida. Na escola, não obedecia a professora, tinha carimbo de teimosinha, né? Recebia castigos, e só estava piorando. Então, a
Rosiane procurou outra profissional com mais experiência. Aí qual foi o diagnóstico? Não só de autismo, como também de TDAH. Então, é muito importante você não ficar assim sossegada com a primeira resposta do primeiro profissional que olhar para o seu filho e dizer assim: não, espera mais um ano, vamos esperar mais um pouco, volta aqui o ano que vem, ou volta daqui uns meses. Nem volte nesse, já nem volta nesse, já vai para um outro. Porque se ele não soube identificar, e daí, se você voltar dali uns meses, ele vai dizer a mesma coisa. É importante, tá? Se você não está tranquila com esse primeiro profissional, vai atrás, mas busque. Busque o diagnóstico o quanto antes.